Você já assistiu Dawn of the Dead? Olá, eu sou João Arredo Lima, eu sou designer, desenhista, eu gosto muito de pesquisar coisas, especialmente sobre quadrinhos, mas nem sempre só sobre quadrinhos, e hoje eu te provo isso. Como Arm of the Dead tá para estrear no Netflix esse ano, eu resolvi vir aqui comentar um pouco da produção de Dawn of the Dead, filme de 2004 e também dirigido pelo Zack Snyder. Vale lembrar aqui que Arm of the Dead é meio que uma continuação de Dawn, mas aparentemente nem tanto, visto que não vai utilizar nenhum dos personagens originais. Também é sempre bom avisar que se você nunca viu Dawn of the Dead, talvez seja uma boa ideia você assistir esse vídeo em outro momento, porque eu devo dar alguns spoilers, apesar de não muitos. Então, vamos começar? Dawn of the Dead é o remake do filme original de 1978, que havia sido feito pelo cineasta George Romero. Apesar de todo mundo na produção do remake dizer que ele não é um remake, mas sim uma reinterpretação do filme original. Eric Newman, um dos produtores do remake, diz: "Esta é uma reformulação de um clássico. Não havia e não há razão válida para refazer Dawn of the Dead. Não é isso que pretendemos fazer. Não é o que qualquer um de nós quer. Nós realmente vimos isso como uma chance de continuar o gênero zumbi para um novo público." Outro produtor do filme, o Mark Abraham, também diria: "O Dawn of the Dead de 1978 é obviamente um filme cult, reverenciado por seus fãs e corretamente visto como um marco nos filmes de terror. Acreditamos que poderíamos levar o mesmo tipo de intensa experiência cinematográfica a um novo público de jovens cinéfilos que provavelmente não tinham visto o original e usaríamos toda a tecnologia existente para isso." Por fim, o diretor do remake, Zack Snyder, completaria: "Eu não tinha vontade de refazer o filme. Um remake, pra mim, é pegar o roteiro e filmar de novo. E isso pode ser legal, mas você não mexe com isso. Uma refilmagem da versão original não era necessária. A reinterpretação é o que queríamos fazer. Colocamos alguns esteroides nele. Eu não quero ter esse filme comparado a qualquer outro. Nosso Dawn of the Dead é uma coisa própria, com a sua própria personalidade, voz e experiência." Só para esclarecer uma coisa aqui, no Brasil os filmes possuem nomes diferentes. Enquanto o original do Romero foi batizado aqui de Despertar dos Mortos, o remake do Snyder teve o nome de Madrugada dos Mortos. Mas eu tô me adiantando aqui citando o Snyder, ele entraria muito depois nessa história. Nosso primeiro grande personagem nessa produção é ninguém menos que James Gunn, ele mesmo, o diretor de Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida. James Gunn era, na época, roteirista da produtora Troma Entertainment, que era especializada em fazer e distribuir filmes B de terror cômico, aqueles trash bem tosco, sabe? Em 1996, Gunn havia escrito Tromeu e Julieta. Tromeu seria a aglutinação de Troma e Romeu. E em seguida, em 1999, ele coescreveu Um Terror de Equipe. Ambos filmes foram relativos sucessos para uma produtora pequena de filmes B e fizeram James subir na hierarquia da empresa e ser mais notado. E graças a isso ele escreveria o roteiro de Madrugada dos Mortos. Sua conexão com roteiros trash de terror cômico com a Troma era tão forte que quando Madrugada dos Mortos foi lançado, o crítico de cinema Elvis Mitchell, do The New York Times, escreveria que o banquete de sangue do Sr. Snyder é estritamente numérico. Essa nojeira poderia ser o filme mais caro da Troma. Claro que Dawn of the Dead não foi feito pela Troma, mas sim pela Strike Entertainment e a New Amsterdam Entertainment, e distribuídos pela Universal Pictures. No entanto, o que o crítico quis dizer é que, na opinião dele, o que difere esse de um filme típico da Troma, ao qual James Gunn era conhecido, era a produção, os números, os valores. Havia mais dinheiro envolvido, mais extras envolvidos, mais sangue, mas no fundo era a mesma tosqueira trash da Troma. Mas não só de filmes de terror B vivia James Gunn nessa época. Antes de escrever Madrugada dos Mortos, ele escreveu a obra que o botou no mapa das produções cinematográficas, o primeiro live action do Scooby-Doo, de 2002. E o filme fez muito sucesso, custando 84 milhões e arrecadando 275 milhões. Certamente esse filme fez a carreira do cineasta e abriu muitas portas para ele. Mas quando abordou um dos 3 produtores do Madrugada dos Mortos, o Richard Rubinstein, pedindo para escrever o roteiro do filme, James Gunn estava a fim de sair um pouco dessa área de comédia e escrever algo que botasse medo nas pessoas. Ele diria que, depois de ter escrito comédias, nos últimos anos, eu queria deixar de fazer as pessoas rirem para fazê-las gritar, chorar e ficarem enjoadas. Os produtores Newman e Abraham colocaram Madrugada dos Mortos no radar da Universal Pictures, e foi o rascunho de Gunn que cimentou esse interesse do estúdio. Com um roteiro completo e um estúdio ávido, a próxima tarefa da equipe de produção foi encontrar um diretor que melhor se adaptasse ao projeto. E é aí que entra o estreante Snyder nessa história. Antes de fazer filmes, o Snyder era conhecido por fazer comerciais de TV no período dos anos 90 e 2000. Desde essa época, ele já trazia sua maior assinatura, o estilo.
Sua maneira de filmar com câmeras mais lentas e um visual estilizado com cores escuras, acinzentadas, pouco saturadas e com alto contraste era sua identidade estética. O Snyder quase fez seu primeiro filme pelas mãos da Columbia Pictures. Ele estava certo para fazer o remake da série de TV dos anos 70, SWAT, mas transformando em filme. Esse filme, você conhece, ele foi lançado em 2003 e tinha o Samuel Jackson no elenco. Embora a versão oficial seja que o filme foi oferecido ao Snyder, mas ele estava muito ocupado para fazer, a Variety, em 2001, dizia que o diretor estava sim no projeto, e a divergência inicial era, na verdade, sobre o roteiro, que passava por diversas mãos, inclusive pelas do David Ayer, diretor do primeiro filme do Esquadrão Suicida em 2016. Só mais pra frente que o Snyder foi afastado do projeto, pois o estúdio não concordou muito com o método estilizado de filmagem que o Snyder tinha e acabou substituindo pelo Clark Johnson. Nesse meio tempo, teve o rumor de que ele ia fazer o filme baseado nos quadrinhos do Matt Wagner, chamado Mage, pelas mãos da Spyglass. Mas isso também não deu em nada e foi só pelas mãos da Universal que ele conseguiu finalmente ter o seu primeiro filme lançado. O Zack comentou: "Eu estava procurando um projeto para dirigir como meu primeiro longa-metragem e queria algo que me desse um motivo para me preocupar com cada cena. Dawn of the Dead fez isso. O mais importante para mim é que esse filme tinha que ser tão sério quanto um infarto. Precisava ser interpretado de forma direta. Quero dizer, nós temos algum humor negro e algumas referências veladas ao original. Não me interpretem mal, esse é um filme assustador, mas também tem umas coisas muito engraçadas. Um humor doentio, sabe? E já com o roteiro pronto, o estúdio certo e o diretor contratado, era hora de escalar o elenco. O produtor Rubinstein comemorou quando achou a atriz para interpretar a enfermeira Anna Clark. Segundo ele, tínhamos uma estrela no título do filme e contratamos com base no talento e adequação para os papéis. Essa estrela que ele cita é ninguém menos que Sarah Polley, uma jovem atriz de 25 anos, mas com uma bagagem cinematográfica enorme. Isso porque Sarah começou a atuar desde os 6 anos e nunca fez um intervalo sequer. Só para você ter noção de créditos de filmes e séries que ela participou até Dawn of the Dead, a Wikipedia lista 42 produções. Óbvio que nada muito mainstream. Talvez o maior filme dela como atriz tenha sido mesmo Madrugada dos Mortos. Polley estreou em 1985 com One Magic Christmas, interpretando Molly Monaghan. Talvez entre tantas produções, o que valia mais destaque até então fossem O Doce Amanhã, de 1997, em que a atriz interpreta Nicole Burnell. Vamos nessa, A Vida Começa às 3 da manhã, de 1999, onde Sarah interpreta Ronan Martin, e As Aventuras de Barão Munchausen, de 1988, onde ela interpreta Sally Salt. Esse filme em particular tem uma curiosidade interessante, sendo um filme do cineasta Terry Gilliam, que você deve conhecer por ser o diretor de 12 Macacos. Nesse filme das Aventuras do Barão Munchausen, a produção foi tão conturbada que o filme estourou o orçamento em 20 milhões de dólares. Deveria ter custado 25, foi para 46. Mas teve só 8 milhões de dólares de bilheteria. Com isso, quando surgiu a oportunidade de filmar o Watchmen, o projeto foi dado ao Terry. No entanto, como ele vinha do fracasso das Aventuras do Barão Munchausen, a Warner liberou apenas 25 milhões para o diretor, que achou muito pouco e abandonou o projeto. Um dia eu faço um vídeo só sobre o Barão Munchausen, porque a culpa do fracasso comercial e o orçamento estourado não é só do Terry Gilliam. Nossa, eu saí por uma tangente louca aqui. Mas vamos voltar aqui ao que interessa, que era Madrugada dos Mortos, isso mesmo, zumbis. Os membros foram entrando pro elenco, mas os nomes mais curiosos foram pessoas que fizeram parte da produção original do Despertar dos Mortos, o de 1978. O maquiador Tom Savini se tornou o xerife no novo filme. Scott Reiniger, que estrelou como Roger DeMarco no original, virou o general. E o Ken Foree, eu acho que é assim que se fala, que estrelou como Peter Washington, interpretou o religioso que aparece na TV no remake. Além disso, temos também no elenco o Michael Kelly, interpretando o segurança do shopping CJ. O Kelly você deve reconhecer, por exemplo, por interpretar o Doug Stamper na série da Netflix House of Cards. Em relação às decisões criativas do filme, talvez a mais controversa seja o fato dos zumbis serem rápidos. Aparentemente, há alguns motivos para que isso ocorra. De acordo com Zack Snyder, ele optou por zumbis que se moviam rapidamente porque sentia que zumbis lentos não eram ameaçadores o suficiente e também carregavam com eles um estilo de movimento um tanto cômico. Esse mesmo sentimento foi expresso anteriormente pelo diretor de 28 Dias Depois, Danny Boyle, que uma vez disse: "Eu costumava brincar que você pode simplesmente se afastar deles, porque todo mundo entra em pânico. Uma caminhada rápida e você tá livre. Não é um problema." Mas há também outra razão. Segundo, novamente, o Zack Snyder, quando criticado sobre a quase falta de close-ups nos zumbis, que quando aconteciam não duravam mais do que 2 segundos, o Snyder argumenta que
eles parecem humanos demais quando a câmera os observa por mais tempo. E por isso eles serem rápidos ajuda em não mostrar eles por muito tempo na tela. Por fim, essa decisão de tornar os zumbis rápidos não agradou o criador de Dawn of the Dead original. George Romero disse: "Foi melhor do que eu esperava. Os primeiros 15 e 20 minutos foram fantásticos, mas depois meio que se perdeu. Era mais um videogame, não tenho medo de coisas correndo em mim. É como Space Invaders, não havia nada acontecendo por baixo." Outra coisa que você pode perceber no filme, dessa vez na questão visual, é que ele não tem a costumeira estética dos filmes do Zack. Algumas cenas até tem um pouco, mas em geral o visual e a fotografia são mais naturais. Em entrevista ao Omelete, o Snyder comentou que ele não estava com muito tempo e dinheiro para fazer o que ele viria a fazer nos filmes futuros. No entanto, o estúdio chegou a reclamar da falta de estilização do diretor no filme. Ele disse que perguntaram onde estavam as cenas estilizadas. Contudo, segundo o cineasta, não tinha como. Nas palavras dele, posteriormente, quando comparado a 300, seu segundo longa, o diretor falou: "Acho que a principal diferença é que esse é um filme de design, cheio de estilo. O Madrugada dos Mortos era o contrário. Não havia dinheiro, não havia tempo, era tudo voltado ao rudimentar." Apesar disso, o filme foi um enorme sucesso. Custou 26 milhões e arrecadou 106 milhões. Isso levantou o nome de todos os envolvidos e permitiu que hoje, 17 anos depois, um novo filme relacionado à Madrugada dos Mortos seja feito, novamente com Zack Snyder na direção. Se você achou essa informação interessante, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e recomende esse vídeo para as outras pessoas. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook, o @ é joordolima. Me segue lá. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.